Se você tem de 15 a 25 anos de idade e começou a assistir Fórmula 1 nos últimos anos, de 2018, 19 para cá, já deve ter ouvido alguém te dizendo que num passado longínquo a Fórmula 1 era muito melhor. Se você tem a minha idade, 41 anos, um pouco mais ou um pouco menos, já ouviu e possivelmente já disse: a geração Drive to Survive está matando a Fórmula 1. Ou que o motor híbrido tirou a alma das corridas, que hoje em dia é muito mimimi, que a tecnologia acabou com a graça de tudo, que piloto mesmo era o Spartacus que corria de biga. Quantas dezenas, centenas, milhares de vezes essas frases são ditas e às vezes repetidas por quem cresceu ouvindo a mesma coisa. A Fórmula 1 acabou? Será? Onde as coisas então se perderam? É disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Outro dia, depois de acabar de trabalhar, estava assistindo no YouTube uma entrevista num canal de música que eu gosto muito, chamado Corredor 5, do queridíssimo Clemente Magalhães. Um abraço para ele. E me deparei com um raciocínio que achei muito interessante e achei pertinente com esse nosso mundo das pistas, especialmente de Fórmula 1. E o entrevistado falava: onde o rock falhou? Por que um gênero musical que nasceu com a juventude dos anos 60 de repente tinha deixado de conversar com ela? Eu cresci ouvindo rock, mesmo não sendo meus pais roqueiros. Era a época de muitas bandas brasileiras fazendo excelentes discos, como Cabeça Dinossauro dos Titãs ou Selvagem dos Paralamas do Sucesso. E de lá para cá, o rock perdeu cada vez mais espaço. E muita gente faz a mesma pergunta: o rock morreu? A Fórmula 1 morreu ou vai morrer? Mas a gente volta a este paralelo no final do vídeo. Antes de mais nada, contexto, origens. Tanto o rock como a Fórmula 1 apareceram ali pelos anos 50. E os dois transformaram-se em negócios bilionários. E os dois também têm seu dito auge nas décadas de 70, 80 e 90. O rock tem sua origem na música negra no interior dos Estados Unidos e era no começo considerado impuro, nada erudito, coisa de vagabundo e etc. Segregacionismo e décadas de preconceito por lá. Por aqui, o samba no Brasil passou pela mesma situação. Era considerado coisa de vagabundo e esteve até no Código Penal. A Fórmula 1, por sua vez, nunca foi considerado um esporte de pobre, a gente sabe. E a primeira corrida da categoria numa tarde em Silverstone contou com a ilustre presença do rei George, pai de Elizabeth, avô de Charles III, o atual soberano do Reino Unido. Mas o automobilismo tinha uma aura de rebeldia e o automóvel inspirava o ideal de liberdade. Era a primeira vez na história que os jovens tinham vez e voz. A cultura beatnik, o rock, os carros. No pós-guerra, a primeira geração de crianças nascidas depois do conflito, os chamados baby boomers, chegavam na idade de consumir e gastar seu dinheiro ali em meados dos anos 60. E a indústria queria desovar produtos e automóveis para esses jovens, onde encontraram uma vitrine sensacional nas pistas. Não à toa, a enxurrada de dinheiro que inundou o automobilismo e especialmente a Fórmula 1 foi responsável por uma evolução exponencial do negócio. Com isso, de repente, as corridas de carro deixaram de ser algo exclusivo dos ricos ou da classe média remediada e começaram a virar um programa de gente descolada. Era cool, era legal, era moderno gostar de Fórmula 1 no final dos anos 60 e começo dos anos 70. No Brasil, os mais informados ganhavam discos de vinil trazidos do exterior por algum tio, parente, vizinho que viajou para fora, e nas bancas de jornal dos aeroportos compravam exemplares das revistas especializadas de corridas, auto esporte e auto sprint, para saber o que acontecia nas pistas da Europa. As pessoas mais admiradas tinham discos, entendiam de carros e sabiam do que se tratava essa tal de Fórmula 1. Que por aqui pouca gente conhecia, não passava na TV e ainda não tinha uma cobertura especializada. E isso só começaria depois do primeiro campeonato de Emerson em 72. Ah, mas você está esquecendo dos primeiros brasileiros que correram na Fórmula 1? Chico Landi, Dino Bianco, Fritz Dory, Nano Galli. Não, de jeito nenhum, mas a participação deles foi
pontual. É com Emerson que aquele esporte ainda exótico entraria para o cotidiano nacional. Com a indústria de carros cada vez mais de olho naquilo, a publicidade ávida por atingir horizontes cada vez mais longínquos, foi só uma questão de juntar as peças, e quem fez isso foi Bernie Ecclestone, para que uma liga global surgisse. Se você quiser inclusive ver um vídeo sobre as origens da Fórmula 1, link na descrição, além de outro sobre a grana. Vale você dar uma olhada. Com o rock and roll foi parecido. As músicas falavam para a juventude. O ocidente branco e o mainstream perceberam que aquelas músicas poderiam, com alguns ajustes, falar para a juventude. E depois de Chuck Berry, Elvis, Jerry Lewis, Bill Haley e do outro lado do Atlântico, os Beatles, constituíram a galera que pegou o bonde pela primeira vez. Vendo isso acontecer, as outras gravadoras queriam ter também os seus Beatles. E é nessa enxurrada que surgem os Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd. Cada gravadora tentando acertar e ser a pioneira num segmento do rock diferente, afinal de contas, copiar a fórmula já testada pela concorrência não tinha tanto apelo. Fórmula. Tem fórmula em tudo. O rock cresceu, veio a MTV e de repente aquilo tornou-se um negócio global. Nos anos 80, de repente, Duran Duran, Dire Straits, Michael Jackson começaram a fazer clipes milionários em locações diferentonas, levando a música então do rádio para a TV. E de repente, quem começou tocando em pubs, clubes, bares, casas noturnas, lotava então ginásios, estádios, voava em avião próprio por 30, 40 países em turnês que duravam, sei lá, 2, 3 anos. Na Fórmula 1, depois que Ecclestone colocou as peças no lugar, as audiências globais inflaram a receita publicitária de todo mundo. E com tudo ficando mega, a corrida tecnológica que sempre existiu disparou para níveis beirando a insanidade. Vieram os motores turbo dentro dos carros, começou a adoção de materiais exóticos como a fibra de carbono, suspensão eletrônica, câmbio semiautomático, controle de tração e etc. As garagens das equipes no circuito de repente não tinham mais graxa e eram tomadas por centenas de técnicos com computadores se acotovelando. E os carros, numa escala exponencial, ganharam 1, 2, 10, 100, 10 mil sensores, parecendo naves espaciais. E foi tudo muito rápido. Nos anos 70, a Lotus usou o famigerado modelo 72 da temporada de 70 até 75 na sua última evolução, o 72F. A Ferrari apareceu com a 312 em 75, que foi sendo evoluída até a 312 T5 em 80. Já nos anos 80, a maior parte das equipes fazia um carro por ano e hoje é impensável repetir o modelo do ano anterior. Os times que tinham 20 e 30 pessoas no total, contando a equipe de pista mais fábrica, passaram a levar só para os circuitos de 70 a 80 e uma equipe da época considerada grande tinha mais de 300 funcionários. E hoje, as pequenas têm mais de 800. E as fábricas que na época eram oficinas bem equipadas, hoje não perdem nada e às vezes ganham de instalações aeroespaciais, como as da Lockheed Martin, onde desenvolvem-se caças ultra-secretos. E nos dois casos, os dois públicos tratam do passado, do presente e do futuro de forma muito parecida. Observe, a primeira grande leva de grande público da Fórmula 1 veio depois de 1970. Digamos que na época essa turma tinha entre 10 e 35 anos de idade para ficar fácil. 54 anos depois, portanto, eles têm entre 64 e 89 anos de idade. Pense comigo, portanto, e vamos usar o meu exemplo para ficar fácil. Meu pai é 21 anos mais velho do que eu, e era ele que ligava a TV de domingo para assistir as corridas. Minhas primeiras lembranças de Fórmula 1 são entre 86 e 87, quando ele tinha, portanto, entre 25 e 26 anos de idade. Ele nasceu em 61 e tinha 9 quando o Emerson apareceu. Ele me ensinou o básico e daí pra frente eu engatei pesquisando pelas coisas por conta. Chegava correndo da escola, pegava o caderno cotidiano escrito Contém Esporte dentro da folha e corria para ler o noticiário sobre Fórmula 1. Lembro, por exemplo, que no começo do ano aparecia um encarte especial contando dos circuitos, dos pilotos, das equipes e dos prognósticos para a temporada que viria. E eu roubava esse caderno para levar para a escola e mostrar para os amiguinhos, e provavelmente já falava muito de Fórmula 1 com eles, igual hoje falo com vocês. E coincidentemente ou não, de 92 para frente, quando o domínio da McLaren começou a minguar, passei a ouvir por aí, não do meu pai, mas de tios, vizinhos,
pais de amigos que antigamente era melhor, que era no braço, que hoje o carro mandava muito. Hoje, no caso, 35 anos atrás. Depois de Imola 94, isso seguiu crescendo até chegar aos anos 2000, quando a Ferrari tinha finalmente colocado a máquina vencedora de Schumacher, Ross Brown, Jean Todt, Rory Byrne, Rubens Barrichello e Paolo Martinelli para vencer, e embora o brasileiro fosse parte desta orquestra, não era o maestro nem o solista. E esse coro ganhou cada vez mais força. Porque o Schumacher corre sozinho. Porque a Ferrari favorece a ele. Tudo isso para dizer uma coisa: o discurso de que a tecnologia acabou com a Fórmula 1, que as equipes favorecem determinados pilotos, que há muita interferência da grana, e outras tantas frases terminais e terminativas sobre a Fórmula 1 de hoje, não é exatamente novo. Eu me considero, ou pelo menos me considerava, um roqueiro. Até banda já tive. E note hoje em dia, toda vez que surge uma banda ou um artista novo que começa a aparecer. Isso não é rock, isso não é música, isso não é cultura. Já não se fazem artistas como antigamente. As gravadoras pré-fabricam tudo. Os Beatles, quando surgiram, veja só, encontraram o nariz torcido do establishment cultural de então. A mesma coisa com a Jovem Guarda, com os Mutantes, com o Tropicalismo, com os Novos Baianos, com a Blitz e com a enxurrada de bandas dos anos 80 que dominaram o cenário do rock, mas que com o passar do tempo provaram que tinham relevância artística e musical, estabeleceram-se no mercado, e aí o que aconteceu? A geração anterior, que considerava que isso não era música, foi morrendo. E os jovens daquela época, hoje mais velhos, tomaram o lugar daquela geração para falar mal do que surge hoje. A turma da nossa época, que viu o rock no começo ser marginalizado, hoje faz a mesma coisa com gêneros como o funk, o rap e o trap. E o rock, que começou como um gênero de protesto, faz a mesma coisa que fizeram com ele no começo. Mas você largou a Fórmula 1 e ia falar de música agora? Não. Pense comigo. Se a Fórmula 1 sempre foi uma categoria de avanço tecnológico, com fabricantes tentando prevalecer umas sobre as outras, para mostrar para o público que seus carros eram os melhores e vendê-los depois, convenhamos que o charutinho de John Cooper em 1959, que deu o primeiro título a Jack Brabham, foi feito naquele formato de alumínio porque aquilo era o que havia de mais moderno. Não porque era raiz, não porque era vintage. E se você pousasse lá com o DeLorean de Volta para o Futuro e falasse: tá aqui a fibra de carbono, tá aqui o câmbio semiautomático, eles colocariam no carro deles. Para quê? Para vencer. Porque quem constrói e quem pilota os carros não tá, na verdade, nem aí para o que diz o discurso das pessoas da sala de jantar, como diria a canção dos Mutantes. A mesma coisa veio acontecendo desde então. O Lotus 72 era o que havia de mais moderno, como também o MP4-1 de 1980, o primeiro em fibra de carbono, ou a Ferrari 640 com pedal shift, a Williams FW14B com suspensão ativa e tantas outras que até hoje seguem trazendo inovação tecnológica. Sempre na Fórmula 1 tivemos o que havia de mais moderno e sempre havia o coro das pessoas dizendo que a tecnologia tinha deixado tudo sem graça. Mas olha que curioso, porque não só no rock nem na Fórmula 1 a geração anterior sempre dirá que a juventude está perdida, que eles na sua época sabiam o que queriam e etc. Mas imagine-se por um segundo no lugar de uma pessoa que começou, sim, a assistir Fórmula 1 desde Drive to Survive e resolve correr os olhos pela caixa de comentários, não só dos meus vídeos, como das redes sociais de qualquer canal de Fórmula 1, no Instagram, no YouTube ou em outra plataforma. E que fatalmente encontrará uma enxurrada de lamúrios, reclamações, lamentos, dizendo que a competitividade e o nível dos pilotos em uma determinada era X foi muito melhor. Isso tem 3 problemas. 1. Desanima novos fãs, porque, salvo engano, não dá para voltar para o passado, e nem vai. As 6 fabricantes de motores comprometidas com a Fórmula 1 para 2026 vão desenvolver motores híbridos. E outra, já estamos na 11ª temporada sem aquele barulho maravilhoso, eu admito, que a Fórmula 1 tinha no passado. 2. Isso é uma gloriosa mentira. Basta passar os olhos pelos resultados das corridas de antigamente, quando de 26 carros que largavam, 7, 8 terminavam, 2 ou 3 na volta do líder. Mas o nível do piloto? Sei. Olivier Gruillard, Gregor Foitek, Cláudio Langes, Piercarlo Ghinzani,
Ruby Rottengarten, inclusive empresário do Verstappen. Andrea Montermini, Gianfranco Brancatelli. Alguns eu sei, você nunca nem ouviu falar. E outros 30 a 40 esquecíveis que eu poderia citar aqui. E 3. Seu pai ou mãe, tio ou tia, vizinho ou vizinha, avô ou avó. Ficou também marretando na sua cabeça que a Fórmula 1 antigamente era muito melhor e que hoje é uma porcaria? Porque se ficou, são os chatos do cacete, né? Mas se meu pai tivesse ficado, talvez eu não tivesse entrado de cabeça nesse negócio chamado Fórmula 1 que eu gosto tanto. E você também. A mesma coisa com o rock. Porque o moleque que vai com o pai sábado de manhã na Teodoro Sampaio, uma rua aqui em São Paulo em que vendem esses instrumentos musicais, torrar a paciência dele para que compre a primeira guitarra de R$500 para ele tentar tirar uma música daquele artista que ele gosta, dificilmente vai fazer isso por causa da opinião do tiozão do motoclube que gosta dessa ou daquela banda de 50 anos atrás e acha tudo que surge hoje em dia uma gloriosa porcaria. A juventude se afastou do rock, afinal de contas o rock virou coisa de velho chato e saudosista. Quando eu comecei a ouvir rock, os jovens ouviam rock. E era deles, dos jovens mais velhos do que eu, que pegavam os primeiros discos emprestados. Ouvia falar de bandas que não tocavam ainda por aqui. Eram eles que tinham os discos, eram os mais velhos que tocavam guitarra, chamavam a galera em volta para ver a música que eles tinham tirado. Essa galera envelheceu e talvez não tenha, para os jovens de hoje, alguém fazendo a mesma coisa. Por isso, hostilizar, ter preconceito e zoar a galera que entrou nesse mundo nosso da Fórmula 1 por causa de Drive to Survive não é uma boa ideia. Porque nós estamos ficando velhos. E a Fórmula 1 de 30 a 40 anos terá como público quem começou a assistir agora. Novos fãs. E toda vez que eu abro uma caixa de perguntas nos stories para formar o quadro Splash Responde, eu acho ótimo quando alguém pergunta por que se chama Grande Prêmio, por que a Ferrari é vermelha, de onde veio o nome Fórmula 1. Porque a gente já teve essas dúvidas. E eu já vi gente tirando onda quando alguém pergunta isso, escrevendo embaixo. Isso é pergunta que se faça? Você já fez. Do mesmo jeito que alguém mais velho me explicou quem eram os Beatles, os Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, etc. E outra coisa, eu estou usando o exemplo do rock, mas isso serve para outros estilos musicais também. É que o rock funciona para o meu exemplo de vida, mas aplica-se também ao rap, ao funk e ao trap. Gêneros musicais que quando surgem começam a incomodar, você sabe quem? E se incomoda é o primeiro sintoma de que está fazendo um bom trabalho. Qualquer música que representa o discurso do jovem e tira por um segundo o sono de tiozão e tiazona está fazendo exatamente o que o rock fez 50 anos atrás. Isso que é a música de Deus, né? É suave. Portanto, se você é jovem e ouve isso do seu gênero musical ou da Fórmula 1, sorria. Aqui você é bem-vindo. E se você é mais velho e diz isso, tranquilo, aqui também é o seu lugar. Mas eu sempre vou fazer o convite para a reflexão. Não espante os mais novos. Você já foi um deles. E eles garantem, desde 1950, que esse esporte exótico de carros correndo em círculos para chegar a lugar nenhum continue existindo ainda por muitos anos. Morrendo, no meu caso, de saudade dos V12, mas ciente de que esse tempo não volta mais. Como também não volto da TV de tubo, do telefone de disco e etc. Logo, inundar as redes sociais de lamúrias, xingamentos, etc. só passa aquele famoso recibo do desespero, de saudade não de uma Fórmula 1 de 30 a 40 anos atrás, mas sim de quem eles eram 30, 40 anos atrás. Eu gosto de Fórmula 1 e costumo dizer aqui que a melhor Fórmula 1 que existe é a da próxima corrida, porque felizmente ainda tem corrida passando. Talvez eu não faça muitos novos amigos com esse vídeo, mas foi um sincero convite à reflexão, bem alinhado com a proposta desse canal. Fazer as coisas com autenticidade, convidando à reflexão para raciocinarmos Fórmula 1, não apenas ficar repetindo notícias e etc. Esse foi mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. Eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem conteúdo a toda hora. Estão passando aqui os arrobas e o link está lá embaixo na descrição. Já fizemos a noite de lançamento do meu livro, que está aqui no cenário, e o link para venda segue também aqui embaixo. E se você quiser autografado, escreva para a editora que eles me mandam a caixa e eu sigo assinando para todo mundo. Já foram mais de 500. Beleza? Então é isso. Valeu
e aquele abraço.